Boa tarde a todos, né? 12h05. Espero que estejam tudo bem com vocês. Estamos gravando, vamos colocar no canal @Trajetória para o Céu, um canal do YouTube. Depois vocês compartilhem essa importante palestra do curso de extensão aqui da UFVJM. Nós estamos no ISCT com o diálogo entre ciência e fé. E nós chegamos então na quinta palestra, tá? E o título é A Força do Leviatã. Um meteoro seria capaz de vencer esse surpreendente dinossauro? Dinossauros são boatos ou são fatos? Interessante que um dia eu estava ministrando só sobre fé em uma igreja e no final uma pessoa até de educação relevante, uma pessoa com conhecimento de graduação e pós-graduação, não acreditava que os dinossauros existiram um dia. E aí eu fui conversar com ele calmamente e explicar que sim, os fósseis comprovam, não é? Então não é boato, é fato. Existem fósseis espalhados em todas as partes do mundo, em algumas elas estão mais centralizadas, existe uma grande concentração de fósseis. Até aqui no norte de Minas tem fósseis, né? E a Bíblia também faz menção desses animais que existiram há um tempo atrás. Em Gênesis 1:25, e fez Deus as bestas feras da terra. As bestas feras, para muitos teólogos, são os dinossauros, né? Conforme a sua espécie. Também o gado e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No Triângulo Mineiro, eu sou de Uberlândia, né? Existem muitos fósseis na região de Uberaba, na UFTM. Existem museus espalhados pelo mundo todo. Nos Estados Unidos tem um Vale dos Dinossauros. Alguns foram reconstituídos em grande proporção, não é? Uma cabeça do T-Rex. Então, assim, contra fatos não existe argumentos, certo? Isso é óbvio. Agora, a discussão da idade, Carlos, seja bem-vindo, dos dinossauros, ela depende dos radioisótopos. Então, veja aí, aqui estão alguns dinossauros, não é? Ficou muito popularizado naquele filme de Jurassic Park e tal, todo mundo com medo do T-Rex, não é? Mas lá também tinha os Velociraptors, tinha alguns herbívoros, não é? Tipo Argentinossauro. Mas enfim, qual que é o conceito? Os dinossauros formam um grande grupo de répteis terrestres que dominaram a Terra a partir do Triássico, né? Um período que eles estimam a 233 milhões de anos atrás. E esses dinossauros viveram, né, segundo os reloginhos dos radioisótopos, que depois, mais para frente, eu vou conversar com vocês, que depende muito do cálculo da massa inicial. Então, eles estimaram uma massa inicial. Então, essas datas também são estimadas. Mas 167 milhões de anos eles viveram, e há 65 milhões de anos atrás eles foram extintos. Agora, as teorias de extinção dos dinossauros. Há um vulcão ali atrás, ó. Na Índia, eles supõem, a Índia tem muita atividade vulcânica, eles supõem que um vulcão entrou em erupção, um vulcão com uma vazão muito grande de gases, e isso levou cinzas para todos os lugares da Terra, porque foi global, né? E essas cinzas mudaram o clima, intoxicaram os animais, e os dinossauros foram extintos dessa maneira. Uma outra teoria foi postulada por Walter Álvares, paleontólogo, e, segundo ele, esses dinossauros teriam sido destruídos através da entrada na atmosfera terrestre de um grande meteoro. Um meteoro de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Península do México
né, numa região conhecida como Chicxulub, e fez essa deformação na crosta terrestre de 180 quilômetros. E o impacto foi tão grande que ocasionou vários tsunamis. É uma região de águas, então também teve muito vapor de água que ajudou a espalhar, né, alguns gases tóxicos e mudou a questão de placas tectônicas, enfim. E a geologia é como se fosse, né, o professor Ricardo está aí, é uma caixinha preta onde você pode investigar eventos que aconteceram no passado porque eles deixaram deformações nas rochas, né? Então, teria ocorrido isso e assim foi a extinção dos dinossauros. Mas eu levanto um questionamento. Por que só esse asteroide ou meteoro? Primeiro, vamos ver aqui a diferença de asteroides e de meteoros, tá? Ou meteoroides. Asteroides e meteoroides. Então, o asteroide é definido pelos astrônomos como um pedaço de rocha que orbita ao redor do Sol, como se fosse um planeta. Eles estão muito entre Marte e Júpiter, tem uma grande quantidade lá. Mas quando um colide com o outro, eles formam os meteoros. E esses meteoros são espalhados e eles podem chegar até na Terra. Não na Terra, no solo, mas na atmosfera. Não é? Nós temos várias camadas, atmosfera, estratosfera, mas quando ele chega na atmosfera, eles são colididos com os gases e eles acabam ficando incandescentes. Então, aquela estrela cadente, né, galera? Não sei se vocês já viram, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes. Eles são consumidos ali. E a questão é, por que só esse passou? Não é estranho? Desde que a Terra é Terra, tem atmosfera. E desde que tem atmosfera, a Terra é protegida desses meteoros através de gases, né? Na atmosfera tem principalmente nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e outros gases em menor quantidade. A Terra é bem protegida, ela também tem um campo magnético, né? O polo sul geográfico é o norte magnético e vice-versa. Protege contra os ventos solares. Os ventos solares seriam fatais. Então eu sempre defendo que quem criou a Terra também pensou em maneiras de protegê-la, para garantir a subsistência da vida, né? Para nós cristãos, essa pessoa é a pessoa de Deus, o Deus bíblico. Agora, eu tenho estudado um pouco, e vou falar mais para frente no decorrer desse curso, o que parece fazer mais sentido, que os dinossauros foram extintos pelo dilúvio. O dilúvio é provado cientificamente, e quando a gente pega esses estratos geológicos, dá para a gente perceber que eles estavam subindo quando ocorreu um grande volume de água sobre a superfície terrestre. E também defendo que o dilúvio foi global. Então todos ficaram submersos e esses dinossauros teriam vindo à extinção. Alguns colocam a possibilidade deles estarem até dentro da Arca de Noé, mas de fato eles não readaptaram e eles foram extintos. Agora, a idade é controversa, tá? Esses dias, por exemplo, acharam um osso de T-Rex nos Estados Unidos. Um osso inteiro, um fêmur. E aí foram levar para o laboratório e quando porque tiveram que abrir para transportar em 2 ou mais vezes, porque era muito grande, estava num penhasco, tiveram que tirar de helicóptero, sentiram cheiro de putrescina e cadaverina. Nós estamos estudando as aminas lá na Química Tecnológica 4. Carlos também teve o prazer de fazer essa disciplina, não só a Ellen, né? Então isso é cheiro de matéria orgânica em putrefação. Como é que uma coisa de 65 milhões de anos pode ter esses gases, já que eles são tão voláteis e escapam? Não acharam só isso, acharam tecido mole, acharam colágeno, proteínas que não se degradaram. E fragmentos de DNA ainda com sequências, algumas. Então, assim, parece ser bem mais jovem
do que eles colocam, tá? Esses 65 milhões de anos. Agora, o Leviatã, o que seria esse Leviatã? Muitas pessoas na literatura já escreveram sobre o Leviatã. De fato, muitos entendem que ele é um monstro mitológico. E seria mesmo um mito? Porque o livro de Jó, que foi escrito por Moisés, mas ele é o livro mais antigo da Bíblia, foi escrito por volta de 1600 a.C., mas ele relata talvez questões de 7 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Lá, Deus tem um diálogo com Jó. E no capítulo 41, Jó estava já um pouco entristecido com a situação dele. De fato, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus 10 filhos e ficou doente. E no momento ele começa a ter um diálogo onde com Deus, que ele fica mais chateado com a situação, e o próprio Deus tinha dado testemunho que Jó era um homem reto, íntegro, e desviava do mal. Um homem que Deus deu testemunho, ele começa a questionar a justiça de Deus como se estivesse acontecendo com ele fosse injusto. E então Deus começa a conversar com Jó, e fala lá no versículo 11 do capítulo 41, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então Deus coloca uma postura absolutista e soberana sobre a causa de Jó. Ou seja, sou eu que permito todas as coisas que estão debaixo do céu são minhas, e ponto final, Jó. Ele falou, Jó, você viu o Leviatã que eu criei? E Deus criou um bicho e Deus exalta a si mesmo na criação desse bicho, de um monstro. Ele fala assim, quem é que vai tirar a roupa dele, descobrir ele? Quem é que pode entrar dentro da sua coraça? Porque a coraça desse Leviatã era tão fechada que entre uma coraça e outra tem uma cartilagem mole que era um lugar que você poderia enfiar uma lança e matá-lo. Mas esse aqui não entrava ar. Nem ar, de tão fechado que era. Agora, não sei qual que é a tecnologia que ele se movimentava sem gerar espaço, mas não entrava nem ar. Então ele fala, quem é que vai abrir as portas do seu rosto? Ao redor dos seus dentes estão o terror. Ou seja, se você brincar, né? Ontem eu estava olhando, de fato um homem foi engolido por uma baleia nos Estados Unidos. Ele estava pescando a 15 metros e a baleia engoliu ele e depois acabou cuspindo ele. O pessoal está brincando, igual o Jonas, né? Mas na boca da baleia não tem dentes como esse aí, ó. Não são só dentes. A Bíblia fala que da boca dele saíam tochas, faíscas de fogo saíam da boca dele. Então faz remeter aos dragões. Os dragões estão descritos em várias culturas, assim como o dilúvio. O dilúvio está descrito em mais de 80 culturas antigas. Não está só na Bíblia, né, que é a cultura judaica. E se você observar alguns insetos hoje, eles têm reações com hidroxoquinona e peróxido de hidrogênio. Tem insetos que cospem faíscas de fogo que saem a 270 graus. Mas eu acredito que isso aqui, essas reações aconteciam em grande proporção. Porque a Bíblia fala que o oceano virava uma panela borbulhando como um guento, fervendo. Então ele colocava o oceano em ebulição. Então ele era um réptil, a gente entende que era um dinossauro, mas um dinossauro que cuspia fogo, era um dragão. E, obviamente, então ele era terrestre, mas também aquático. Ele considerava o ferro como palha, esse monstro, e o cobre como pau podre, ou seja, ele ria das armas dos homens. No seu pescoço estava toda a força, e diante dele a tristeza tinha prazer. Quem já viu aquele filme Divertidamente? Tem o 1 e tem o 2. O 2 trata da ansiedade e o 1 trata da tristeza, né? Porque as pessoas não querem ficar tristes hoje, tá aí os entretenimentos, né? Um atrás do outro. A pessoa se distrai e não fica triste. Ficar triste é importante, né? É um filme que foi escrito com base em psicanálise. Então todos os sentimentos são importantes e tem momentos da vida da gente que nós precisamos passar por tristeza, até para aperfeiçoar. O sofrimento traz um certo aperfeiçoamento, não é?
O sofrimento traz uma noção de existência, traz uma noção de alegria quando você tem uma vitória. Se você não tem a tristeza, você fica sem identidade, você perde um pouco de consciência. Só que a tristeza continuamente, aí ela já é um sentimento, ou melhor dizendo, uma característica patológica de depressão. Né? E aí precisa ter tratamento, enfim. Mas pensa a tristeza, o sentimento, porque é um livro poético, né? Jó está escrevendo poético. A tristeza chega de frente do Leviatã e ela salta de prazer. Ela fala, vi uma coisa pior do que eu. A tristeza, em algumas versões, saltam de alegria. E eu já vi alguns ministros do Evangelho dizendo que era diante de Deus, né? Porque eles não interpretaram corretamente a Bíblia, que aqui está falando em Jó 41, do primeiro versículo até o último, do Leviatã, que é uma criatura de Deus. E Deus ele vai conversando com Jó. Na terra não tem coisa que possa comparar. Foi feito para não ter pavor, ou seja, esse monstro não tem medo de nada e de ninguém. Das suas narinas procedem fumaça, como de uma panela fervente em uma grande caldeira, né? Aquele equipamento que tem na indústria para fazer água quente e vapor, né? Para fazer assim, para transformar água quente e vapor. Então esse bicho, ele foi extinto? Foi. Alguns teólogos falam que ele está no abismo profundo adormecido, que ele ainda está lá. E existem nas profundezas do mar mistérios. Ontem ou anteontem eu vi lá um post, né, no Instagram, um artigo científico está virando Instagram, né? Tava lá os vermes, tem mais de 8 mil tipos de vermes oceânicos e encontraram uma espécie nova, bem estranho assim, andando numa praia e tal. Mas não é de imagem artificial, porque o pessoal está brincando muito com isso aí também, né? Inteligência artificial, mas realmente foi catalogado e tal. Mas tem lugares de 11 mil metros de profundidade, é um abismo mesmo. Mas para mim esse monstro físico foi extinto como todos os outros, certo? Porém, a Bíblia fala, até não sei se tinha, eu pensei em colocar, não coloquei. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, que é uma mistura de dragão e serpente, certo? De dinossauro e serpente. A Bíblia fala que dragão e serpente são símbolos de Satanás. E fala em Apocalipse que Deus mandou um anjo para prender o dragão, a serpente, que é o diabo, por 1000 anos. E a partir de agora eu vou falar dessa parte espiritual, porque ele é um símbolo de Satanás. Agora, esse Satanás, ele enganou o primeiro homem e a primeira mulher, que foi o casal, né, o senhor Adão e a senhora Eva. Eu coloquei a genealogia em hebraico, mas eu não sei se tem aqui estudiosos do hebraico. Né? É muito difícil, parece até que está de cabeça para baixo, porque né, escreve da direita para a esquerda, é muito complicado. Então deixa eu trazer isso aí em inglês. A imagem não está boa, mas tem toda a genealogia aqui até Cristo. Percebam que esse diabo entrou em uma serpente e enganou Eva, que comeu de um fruto que pertencia a uma árvore que chama do conhecimento do bem e do mal, que ela dava acesso ao inferno. E tinha lá nesse jardim a árvore da vida que dava acesso ao céu. Então Satanás acabou conseguindo um domínio da terra que pertencia a Adão. Porque Deus disse para Adão, sobre todas as coisas que eu criei, você domina. Você tem domínio. Poder, exército, domínio completo. Tanto é que Adão era um homem feito conforme a imagem e semelhança de Deus com 100% de consciência. Então, ele batizou os animais. Tem ideia, todos os animais que existiam na época foi batizado por ele. Não é fácil dar nome às coisas, né? Vocês terem um pouquinho, se você vai pegar a taxonomia, você vai ver lá, né, o nome de micro-organismo, cada coisa, né?
com 3 alunos lá de iniciação científica, Martinha, Ana Maria e Brenda, os micro-organismos, bacilos subtilis, bacilos liquefens. Então, são uns nomes esquisitos, né? E aqui Adão fez tudo isso. Só que ele perdeu o domínio e passou para Satanás. Então, Satanás passa a ter o domínio da terra. E ele é chamado de imperador da morte, porque ele também significa morte. Em Mateus, no capítulo 1, tem uma genealogia. E eu não vou ler porque tomaria muito tempo no Evangelho de Mateus, mas o Evangelho de Mateus começa a partir de Abraão. Então aqui é de Adão. Então tem Adão, 7 anos, Caim, você vai até Noé, o homem da arca, né? Que construiu a arca. E você vai andando até chegar em Abraão. De Abraão até o cativeiro da Babilônia são 14 gerações. Então, se você contar aqui do rosto de Abraão, né, da ilustração, até a deportação para a Babilônia, são 14. Depois da deportação da Babilônia, são mais 14, ó, até Cristo. Então, na verdade, ó, você tem 14, 14, 14. 14 vezes 3, faz aí a conta para mim. Quem está dormindo, acorda aí, ó. 14, 14, 28. 28 com 14, 52. São 52 gerações até chegar a Cristo. Tá? E eles calculam a idade também, porque quando Noé estava para morrer, Abraão já estava na terra. Então, como esses homens viviam muito, né, até Deus reduzir a idade do homem para 120 anos, eles calculam a idade da Terra, que hoje dá aproximadamente 6.000 anos. Então, provavelmente esses dinossauros, segundo os criacionistas de Terra Jovem, estão aí na faixa de 6.000 a 10.000 anos atrás só. Veja bem, que interessante, né? Maria, genealogia humana. José, genealogia humana. Maria gera Cristo. 100% humano, mas 100% Deus, porque não teve cromossoma do pai. E falar de Jesus é interessante, por quê? Porque Jesus é diferente de tudo que a gente já ouviu ou percebeu. Eu queria colocar 4 fatos exclusivos e inéditos sobre Jesus. Inéditos porque 42 gerações. 52 não, né? 42. Obrigado pela correção. A matemática ficou aí. Então, 14, 14, 14 são 42 gerações até Cristo, certo? Mas de Abraão a Cristo. Mas lembre-se que antes de Abraão teve muitas gerações ainda, né? Ali naquela ilustração está desde Adão, tá? Então, se você contar aqui os rostinhos, vai dar mais de 42. Eu pedi a inteligência artificial para fazer o nascimento de Jesus. Aí ela colocou essa imagem aqui parecida com o Natal, né? Mas Jesus foi gerado de uma maneira diferente da sua mãe, por exemplo, Maria. Maria foi, como nós todos, gameta feminina e gameta masculino, embriologia convencional. Jesus não, Jesus foi gerado, e diz a Bíblia que o anjo Gabriel apareceu para Maria, que a sombra de Deus encobriu ela e ela gerou. O Espírito Santo fez a parte genética de José? Talvez sim, porque precisava gerar um embrião. Jesus, na barriga, comunicou com João Batista. Jesus desenvolveu como um embrião normal, como feto, e nasceu ao final disso, e foi colocado numa manjedoura, numa estrebaria, e reis da época foram avisados e foram cultuá-lo. Levaram presentes, ouro, incenso, mirra, e depositaram aos pés, como é um costume no Oriente Médio de fazer na presença de reis. Fizeram isso. Ninguém mais nasceu assim, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus. Por isso que é exclusivo e inédito. Aí eu falei, ChatGPT, faz um Jesus Cristo para mim que é 100% homem e 100% Deus.
Aí ele fez assim, eu falei, não, coloca os 2 olhos castanhos, porque esse olho azul é uma imagem de Jesus europeia. E Jesus era do Oriente Médio, então provavelmente ele era moreno dos olhos castanhos. E eu falei, tira o turbante. Aí ela pegou e falou assim, não, você já não pode mais fazer essas imagens gratuitamente. Tem que comprar o pacote. Aí eu falei, então deixa para lá. Não é? Mas Jesus, ele era um homem com 2 consciências. Vocês já pararam para perceber isso? Jesus, ele tinha uma consciência humana e ele tinha uma consciência deusíquica, porque ele era Deus. Mas como você sabe disso? Quando você lê não só o Evangelho de Mateus, mas os outros 3, você percebe que Jesus alimentou. Aqui ele está na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano corrupto, hoje ele seria um político. Jesus entrou nessa mansão dele. E só a presença de Jesus no lugar fez com que ele tivesse arrependimento. Jesus não falou nada para ele. Jesus não explicou nada para ele. Jesus só entrou na casa dele, segundo a Bíblia, e ele, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver. Eu não quero pegar nada dos outros. Eu preciso ir para o céu. E eu sei que o Senhor é rei dos céus. Chorou quando, provavelmente Marta e Maria, quando Lázaro, que era seu amigo, morreu. Mas Jesus cansou, Jesus dormiu, Jesus sofreu, Jesus ficou alegre, Jesus era bem-humorado. E todas são características de uma pessoa humana como eu e como você. Porém, ele também era 100% Deus. Veja só. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele encontrou Filipe e pediu para chamar Natanael. Quando Natanael chegou, Jesus falou assim, olha um israelita em quem não tem dolo. Ou seja, um israelita que cumpre a lei, que esforça pela religião. E Natanael falou, mas eu sou assim mesmo, aonde o Senhor me viu? Ele falou assim, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Mas como? Se Jesus mandou Filipe chamar ele? E Filipe não sabia que ele estava debaixo da figueira, e quando ele chegou, essa foi a resposta imediata de Cristo. Isso significa que ele era onipresente, ele podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, mesmo na forma humana, ele não perdeu esse atributo de Deus. Ora, ele era onisciente, ele sabia o que estava acontecendo em todos os lugares e até no coração das pessoas ou na mente das pessoas? Sabia. Isso é assustador. Por quê? Porque desceram um paralítico pelo telhado. Aqui, os religiosos da época já estavam perseguindo ele. Tá? Então ele olhou para o paralítico e falou, perdoados estão os seus pecados. Então, você teve um esforço, você tem amigos de verdade. E ter amigos é muito bom, não é? Quem gosta de amigos? Carlos é porque ele está um pouco cochilando, ele não levantou a mão, mas ele também gosta de amigos. Deixa ele. E aí o pessoal começou o quê? A pensar na mente. Ele disse que pode perdoar os pecados. Alguém teve coragem de falar isso? Não. Mas eles começaram a pensar. Aí Jesus pegou e falou assim, por que vocês estão arrazoando o seu coração? Ou seja, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E isso só pode ser um ser onisciente, que também é um outro atributo de Deus. E ele falou, para vocês entenderem que eu posso perdoar pecados, levanta e anda. E aí eu fico pensando, né? O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou um paralítico levantar e andar? Hoje a ciência está muito evoluída, né? Com as células-tronco. Em julho eu fui no simpósio de biotecnologia e o pessoal estava lá conseguindo muitos avanços com células-tronco até pluripotentes. Pessoal que tinha já... estava paraplégico, tetraplégico, o pessoal fazendo movimentos, começando a fazer fisioterapia, interessante. Aqui Jesus não tinha nada de tecnologia disso, né? Nada de engenharia genética e nada, ele simplesmente deu uma ordem e o paralítico de nascença andou. Isso é um outro atributo, ele tem todo o poder, ele é onipotente, mas perdoar os pecados é mais difícil. Que a ciência hoje, com toda a tecnologia, ela não pode perdoar o pecado de ninguém. Mas Cristo, que é imutável, continua perdoando pecados. De todos? Não. De quem se arrepender.
andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, quebrou muitas leis. Então ele era 100% humano e 100% Deus. Agora, uma outra coisa interessante que ele faz e que ninguém fez e que ninguém nunca mais vai fazer, é uma ministração no inferno, que a Bíblia chama de Hades. Eu vou voltar aqui. Existem muitos homens desses aqui que estão dispostos, que a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 colocam eles em evidência. Homens de uma conduta quase perfeita, mas não perfeita. Noé se embriagou com vinho, os filhos viram sua nudez. Abraão mentiu para Abimeleque, mentiu para Faraó. Parece que ele mentia muito, né? O filho dele, Jacó, também era bem trapaceiro, um mentirosinho. Não estou desmerecendo esses grandes homens que são os pais da fé. Mas vocês percebam que eles erraram. Até o José das 12 tribos, não é? Porque Abraão e Isaac gerou Jacó. Jacó gerou 13 filhos. Uma filha. 12 descendentes ali dele originaram as 12 tribos. José foi preso, foi parar no Egito. José, se você for lendo assim a conduta dele, é quase libado, mas tem um momento que ele falou assim, quando você chegar lá no faraó, já que eu interpretei seu sonho, né? Apesar que ele disse, Deus interpretou, mas quando você estiver lá, dá uma ajudinha para mim. Lembra que eu estou aqui, fala com ele para me tirar daqui, ué. Você vai olhando os profetas. Eliseu teve um confronto com Jezabel, depois ele fugiu em depressão para a caverna, que aquela tristeza dele não passava. Um profeta do fogo, um profeta assim, com um homem de fé como poucos. Foi alimentado por Deus. Quantos sinais. O discípulo dele, Eliseu, fez o dobro das coisas que ele fez. Até hoje em Israel eles são lembrados. Os ossos de Eliseu jogaram um homem morto, um soldado, ele bateu nos ossos e ressuscitou. Os ossos. Eliseu, a hora que chamaram ele de careca, né? Assim, alguns vão perdendo, né? Essa folhagem capilar. Você pode colocar uma peruca por R$1.000 a R$2.000, ou você pode fazer um implante que custa 20 mil a 30 mil. Né? Eliseu não tinha essa tecnologia na época, e parece que naquele momento lá era uma situação de bullying. Bullying não, bullying é aquele, né, de fazer café, o bullying, né, em inglês. É assim que pronuncia, professor Ricardo? Bullying. Eliseu falou assim, eu amaldiçoo vocês, saiu 2 ursas, se não estou me enganado, e matou 40. Ele foi culpado do homicídio de 40, só pela palavra dele. E tem pessoas que acham que a palavra não tem poder. A palavra tem muito poder. Tanto é que Deus criou tudo isso pelo poder da sua palavra. Que no hebraico é? Bereshit? Bereshit? Se não estou enganado. Ellen, vamos estudar hebraico? Eu não sei bem, mas acredito que seja, né? Ou haja luz. Homens quase perfeitos, mas todos imperfeitos. Daniel é um exemplo na Bíblia que eu não encontrei pecado dele lendo o livro desse profeta. Mas eu posso dizer que ele não pecou ou que a Bíblia não registrou? Ele foi incrível em profecias e em obras. Ele acompanhou reinados. Ele nunca caía. Os reis caíam, ele ficava de pé. Isaías profetizou muito sobre Jesus, mas Daniel sobre as coisas dos últimos dias. Estão se cumprindo. Todas as profecias dele já se cumpriram. Quando ele profetizou, a história secular, você lê ela está lá, demonstrando que ele era um homem de Deus. Porém, eu digo para vocês que ele pecou. Porque o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. E dele passou para todos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, sem exceção. Até Jesus. Jesus não pecou.
A Bíblia diz que ele não teve pecado, porém foi tentado como nós, que somos homens. Ele foi tentado como homem e não pecou. Não pecou. Poderia pecar? Nós temos vários debatentes. Eu amo debater a Bíblia, porque é como eu mais consigo aprender a Bíblia. Eu leio, eu ouço, mas quando eu estou debatendo ou quando eu estou ensinando, eu realmente tenho um aprendizado, vamos dizer assim, acima da média. Por que eu estou falando acima da média? Porque o diabo tentou Jesus para quê? Se Jesus não podia pecar, por que o diabo investiu contra a vida dele? Porque existia a possibilidade dele pecar. E 3 vezes ali significa em todos os flancos que um ser humano pode ser tentado. Porém, Jesus resistiu a todos. A todas as provas, a todas as tentações. E não pecou. E o diabo afastou dele. E os anjos desceram do céu e o serviram. Depois de 40 dias sem comer nada. Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Porém aqui, até ele, como se salvaram os homens? Vocês já pararam para se perguntar como se salvaram esses homens? Existiu salvação para esses homens? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Daniel teve pecado? Teve, a Bíblia não registrou, mas ele teve pecado. Para onde Daniel foi quando ele morreu? Para o Hades. Salomão diz que o caminho do céu é para cima, mas o caminho para baixo é para o Hades. A Bíblia tem palavra Hades, tem palavra Seol ou Sheol, que é mundo dos mortos, sepultura. No mundo físico, todos foram para a sepultura, exceto Enoque e Elias. Esses não foram transladados, arrebatados, né? Enoque transladado e Elias subiu no redemoinho. Eliseu viu ele numa carruagem de fogo. Eles não viram a morte, mas o restante viu, foi para a sepultura. E o espírito consciente? Porque eu chamo de espírito consciente. Ele foi para onde? Para o Hades. Todos. Uai, os que erraram e os que acertaram vão ser separados por qual critério? Ah, mas Josué foi um tremendo guerreiro, mas ficou muita terra ainda para ele conquistar. Moisés nem pôde entrar na terra. Não tem homem mais próximo de Deus do que Moisés? É difícil. A face dele resplandecia a glória de Deus. Ele recebeu os mandamentos de Êxodo 20 direto de Deus. Ver o que pode ter esse homem vivido, a gente não compreende. Mas ele não falou a rocha, ele feriu a rocha. Deus nem deixou ele entrar em Canaã. Para onde foram esses homens? Gente, ele tirou, com o intermédio de Deus, com a intervenção divina, 600 mil homens aproximadamente do Egito. 2 a 3 milhões de pessoas. Quantas entraram na terra? 2. Josué e Caleb. E os milhões de pessoas que foram para onde? Hades. Os do dilúvio. Gente, sobrou 8 pessoas. Onde foi parar o resto? Hades. Mas tem uma doutrina teológica que separa o Hades em lugar de tormento e seio de Abraão. E eu pergunto para os teólogos, até no vídeo, porque alguns vão assistir, qual o critério de separação para colocar no lugar de tormento e colocar no seio de Abraão? Eu aprendi que a salvação é só por Cristo. Eu aprendi que na cruz Jesus morreu no meu lugar. Eu aprendi que eu deveria estar naquela cruz, porque eu sou pecador. Mas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único, gerado em forma de Deus, nenhum outro. Por que ele fez isso? Deus sacrificou para que todo aquele que nele crê não pereça aonde? No Hades, mas tenha vida eterna. É no paraíso. Então quem
pode evitar que uma alma ou um espírito consciente vá para o lugar de tormento e vá para o paraíso, é Cristo. Ele pagou o preço. É como se você nascesse com uma dívida e Deus te dá um tempo que você não precisa pagar essa dívida, e esse tempo chama fase infantil. Entrou na adolescência, você entra na dívida. E se Cristo não pagar a dívida para você, você fica devedor de Deus. E Cristo, na verdade, pagou, mas para que essa dívida seja paga, você tem que dar um ok. Senhor, eu aceito que Cristo pague a minha dívida, eu não quero pagar. Eu não tenho condições de pagar. Eu não sou bom, eu não vou ser bom. Eu não vou dar conta, é muito alta a dívida. Eu vou ficar a vida inteira tentando pagar e não vou conseguir. Eu aceito que Cristo pague para mim. E nessa hora, a Bíblia diz que você converte. E converte, é 180 graus. O caminho era para baixo, mas a conversão, através de Cristo, te leva para cima. Eu acho estranho o nome de uma igreja chamar Bola de Neve. Conversei isso com a minha esposa ontem ou anteontem. Porque a bola de neve ela vai agregando cristais de gelo, vai aumentando. Isso pode ser número de pessoas, porém ela sempre vai a favor da gravidade e cai num despenhadeiro. E lá ela desaparece no meio da neve. O que Cristo faz por nós é justamente o contrário. É uma ação contra a gravidade, contra a lei natural. Ele nos leva para o céu. Se nós confessarmos Ele como Deus e como Senhor, único Senhor e Salvador, passa a morar dentro de nós o Espírito Santo de Deus e a partir daí você está selado. Não há mais nem por que temer a morte. Mas a morte é quem? No mundo espiritual, o Leviatã. O mundo jaz no maligno, e o maligno é o Leviatã. Então, na verdade, o Leviatã dava risada de todas essas pessoas. Porque todas elas iam para onde? Para o Hades. Aí um diz para mim, teólogo, mas as obras da lei salvavam. E eu respondi para ele assim, bom, quem conseguiu cumprir toda a lei? Ninguém. Eu falei assim, então ninguém se salvou pelas obras da lei? Porque é difícil cumprir a lei judaica. São muitos mandamentos, muitos preceitos. Ninguém conseguiu cumprir, a não ser Cristo. Cristo cumpriu todos os mandamentos da lei. Foi o único. Então ninguém no Velho Testamento foi salvo pelas obras. Mas também ninguém foi salvo porque olhou a natureza e admitiu um Criador. Só pode ter sido Deus que fez isso. Ainda que conscientemente ele tenha isso em mente, ele não poderia ser salvo por isso. Ele não poderia ser salvo por um morto que já está no Hades. Um morto que já está no Hades poderia salvar um vivo? Não. Ele não poderia ser salvo por observar a imagem de alguém que foi importante. Não poderia. Cristo não veio no Velho Testamento como Salvador, ele veio como o anjo do Senhor. Tem vários exemplos no Velho Testamento em que Cristo aparece como teofania e faz milagres. Num dos episódios lá, Israel estava cercado. O anjo passou e feriu 180 mil homens. Esse anjo, na Bíblia, não é um anjo ordinário, ele está com letra maiúscula. E os teólogos admitem que era Jesus. O anjo que ia na frente do povo, que estava peregrinando no deserto, 2 milhões de pessoas, colocando a coluna de nuvem e a coluna de fogo, era o anjo do Senhor, era Jesus. O anjo que apareceu para Manoá, os pais de Sansão, ele sobe falando assim, o meu nome é maravilhoso, por que você quer saber? E Isaías profetizou, nascerá um menino de uma virgem, sobrenatural. E o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus nasceu de maneira diferente. Jesus viveu de maneira diferente, como homem e como Deus. E Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Porém, ele disse uma coisa. É um mistério. Ele falou assim, o que aconteceu comigo também aconteceu com o profeta Jonas. E Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe grande.
Ele viajou de peixe. Já pensou o cheiro de aminas lá dentro? Ah, que horror! Isso no mundo físico, porque no mundo espiritual, se você lê o livro do profeta, você vai ver que era como se ele estivesse no Hades. Ele usa essa palavra. Porque como que ele ia escapar disso? E Cristo foi onde? No Hades. Cristo precisou ir no Hades? Precisou. Porque todos que nasceram de Adão até Jesus estavam aonde? No Hades. Não tem salvação fora de Cristo, nem para quem está no Velho Testamento, nem para quem está no Novo ou nos dias atuais. Por que você está falando isso, professor? Eu estou falando porque Tiago diz que Deus é imutável, invariável. Se existe salvação no Velho Testamento por um outro caminho que não seja a cruz de Cristo, também tem que existir no Novo Testamento. Mas nós bem sabemos que não existe. Então Cristo salvou-os do Velho Testamento, descendo no Hades. Paulo escreveu sobre isso. Na carta que ele escreveu para os Efésios, no capítulo 4, ele disse no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós à medida do dom de Cristo. Por isso digo, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqueles que estavam cativos, ou seja, no cativeiro, foram levados a um outro local. Mas quem desceu lá é aquele que antes tinha descido às partes baixas da terra, Hades. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Pedro 3,18 diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Cristo pregou para os espíritos. Quem é que muda o destino? É o corpo, o que você fizer no corpo, são as suas emoções, ou é a atitude que você tomar no seu espírito? Porque Nicodemos era velho, procurou Cristo na calada da noite, porque ele era o mestre da lei, e Cristo falou para ele, necessário vos é nascer de novo. De onde? Do Espírito, nascer no Espírito. Então o Espírito nasce de novo. O Espírito consciente que estava no Hades podia converter? Podia. Cristo foi pregar que tipo de mensagem lá? Explanativa ou evangelística? Eu sou um evangelista. Creio que Cristo foi lá como um evangelista e a Bíblia diz que muitos subiram com ele. Para onde? Para o seio de Abraão. Ele inaugurou o paraíso. A primeira aparição de Cristo depois que ele entrega o Espírito é lá. Então ninguém que morreu no Velho Testamento pode dar uma desculpa de que foi para o inferno porque não viu Cristo, esperou Cristo, morreu na esperança. Não pode. Não tem argumentos contra a justiça de Deus, porque ele é um justo juiz. Então Cristo foi lá. Mas ele nunca mais voltará. Eu estou falando de 4 coisas inéditas e exclusivas. A Bíblia diz que Jesus é Deus dos vivos e Deus dos mortos. Por que dos mortos? Porque esses espíritos em prisão tiveram a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e subir para o seio de Abraão. O seio de Abraão é um precursor do céu. E o lugar de tormento, porque muitos quiseram ficar lá. Pasmem. Cristo com o corpo glorificado, ministrando, e eles em rebeldia preferiram ficar lá. E hoje também é da mesma forma. Alguns preferem ficar no pecado e outros preferem se arrepender dos pecados e adquirir salvação em Cristo. Olha aqui, aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que o Leviatã faz com as pessoas? Faz com que elas vivam em pecado, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado, do diabo. E olha só, o Leviatã morreu na cruz de Cristo. Cristo chega a dizer assim, onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte, na vitória de Jesus. Então na cruz tem luz. E quem é que ressuscitou Jesus?
Porque ele está pregando no inferno com o corpo glorificado, mas depois ele aparece na terra dos viventes para 500 pessoas durante 40 dias. Ele fala: o Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ou seja, eu vou entregar a minha vida, mas eu vou ter ela de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Quem ressuscitou Jesus? Ele próprio. A morte não podia detê-lo. Eu o levantarei, ou seja, eu o reedificarei. Ó morte, ó Leviatã, quem é você? Eu não sei se vocês compreendem, mas esse Leviatã, no mundo físico, ele era um monstro terrível, da qual nenhum guerreiro poderia sequer lutar contra ele. Nenhuma emoção, então um guerreiro, corpo físico, não podia lutar contra ele. Emoção nenhuma podia lutar contra ele. Mas Cristo o derrotou por nós. Cristo venceu por nós. E Cristo não está morto naquela cruz, com aquela imagem europeia, né, o de olho azul, lourinho e tal, sofrendo, não. O Cristo de Apocalipse é difícil até de fazer uma imagem sobre isso, mas quem teve o privilégio de ver foi João, que estava orando exilado numa ilha, o corpo e a alma dele ficou lá na ilha de Patmos, e ele foi em espírito até o 3º céu. E lá ele viu um Cristo com o rosto brilhando como se fosse o sol ao meio-dia. Ele viu um homem com cabelos brancos como se fosse a neve, com roupas talares compridas, com os pés reluzentes como se fosse polidos em uma fornalha. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tem a chave da morte e do inferno, porque ele trancou o diabo lá, venceu o Leviatã. E isso é maravilhoso. Então eu respondo a pergunta já encerrando. Um meteoro seria capaz de vencer esse surpreendente dinossauro? Não. Gases de um vulcão poderiam destruir esse dragão, esse diabo? Não. Ser humano pode destruir esse demônio? Não. Obras podem destruir esse demônio por mais bondade que você faça? Não. Um espírito de uma pessoa que já morreu pode destruir esse Leviatã? Não, porque ele é o detentor do império da morte. E imagens também criadas por mãos de homens não podem ter nenhum efeito contra ele. Por quê? Elas representam pessoas que até são boas, mas são todos humanos. Não tenho imagem de Cristo na minha casa, porque a imagem que fica na minha mente é essa aqui, ó, e eu não posso... Eu até cometi aqui um quase pecado, tentando colocar uma imagem de como Cristo seria, porque no corpo eu não saberei. Mas quando eu chegar ao céu, eu o verei. E você também o verá, se você arrepender de todas as iniquidades e confessar Jesus como seu único e suficiente Senhor. Único, só Ele. Suficiente. Não precisa de mais ninguém. Senhor, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele disse para Jó: eu sou dono de tudo e de todos que estão debaixo dos céus. Ele é Deus. Ele é a maior bênção que um ser humano pode adquirir. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E se esse Jesus te liberta das garras do Leviatã, você está verdadeiramente livre. Porque o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, mas a salvação também entrou no mundo por um homem. Jesus, onipotente, onipresente, onisciente, Deus eterno, imutável, amoroso, se diminuiu, se comprimiu e habitou entre os homens dentro de um corpo. Dentro desse corpo ele nasceu de maneira diferente, só ele nasceu de virgem. Vivendo em terra, só ele teve 2 consciências, uma de
atuando como Deus e uma consciência atuando como humano. Só Ele ressuscitou. Vocês conhecem mais alguém que ressuscitou com um corpo glorioso? Nenhum. Nada. Ninguém ressuscitou. Só Cristo ressuscitou. Isso também é inédito e exclusivo. Mas lembre-se, antes disso Ele foi no inferno e ministrou lá. Só que hoje em dia não mais Ele ministra nem para mortos e nem para vivos, porque Ele deu dons aos homens. Então Ele chamou uns para profetas, outros para apóstolos, uns para evangelistas, outros para pastores. Para quê? Para ministrar aos homens que estão vivos. Se em vida você se arrepender, os seus pecados são apagados, são perdoados. E, gente, isso é melhor. Isso é maior do que qualquer milagre. Os seus pecados serem deletados e jogados no mar de esquecimento. É bíblico. Tá? Os profetas escreveram sobre isso. E de nenhum ele se lembrará mais. E a partir daí você não tem mais dívidas com Deus. E você vai passar uma eternidade com Cristo. Então, veja bem, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque muitos endureceram e estão num lugar muito ruim, que será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas muitos também estão no paraíso, ambos aguardando a ressurreição, porque no céu é corpo, alma e espírito. E lá no céu estarão com Deus para sempre, sem dor, sem doença, sem tristeza. E lá, diferente do divertidamente, só terá alegria. Amém? Deus abençoe vocês que estão aqui nos prestigiando e também os que estão no canal.